1 de João, capítulo de número 4, nós leremos a partir do versículo 13. 1 de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 13. Leamos o texto. Assim diz a santa palavra de Deus. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele está em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Oremos ao nosso Senhor, pedindo a Ele que fale poderosamente ao nosso coração. Pai dos céus, tem misericórdia de nós. Nós cantamos nesta noite renova no Senhor Jesus. E nós cremos que o Senhor nos deu perdão enquanto orávamos e cantávamos. Nós engrandecemos o nome do Senhor e nós falamos quão poderoso, tão glorioso, tão lindo, tão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó Pai, é na pessoa, no nome de Jesus, que nós temos firmeza para vencer, para caminhar, para fazer toda a diferença, para ser uma bênção. E é por causa do nome poderoso de Jesus e do seu maravilhoso amor que nós clamamos a unção do Espírito Santo nessa noite. Unção sobre quem prega, unção sobre quem ouve. Oramos para que essa mensagem seja um alento, um sopro de graça sobre a nossa vida. Que nós sejamos impactados pelo próprio Senhor enquanto ouvimos a sua palavra. Ó Deus, e que as pessoas ao olharem para nós e nós mesmos ao olharmos para a nossa vida, encontremos evidência de que permanecemos no Senhor e de que o Senhor permanece em nós. Fala o nosso coração, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois de passarmos 2 semanas olhando diretamente para a prova do amor ao irmão, como prova do nosso verdadeiro cristianismo e da nossa fé, nós continuamos agora a exposição da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, dos versículos de número 13 a 16. Mas se você olhar comigo do versículo 12 ao 16, a expressão permanecer aparece 4 vezes. No versículo de número 12, ela diz que Deus permanece em nós. No versículo de número 13, diz que nós permanecemos em Deus e Ele em nós. No versículo de número 15, diz que Deus permanece no crente e o crente em Deus. E no versículo de número 16, diz que aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Ah, meus queridos amigos e irmãos, ao olharmos para este texto maravilhoso, em que nós vemos tanta repetição da expressão permanecer, que significa literalmente morar em, habitar, nós vamos prestar atenção que o texto nos desafia a olhar para nós, para sabermos se de fato o Senhor habita dentro do nosso coração. Mas também ao olharmos para a nossa própria vida, temos que identificar se nós habitamos em Deus ou não. Pastor, mas como funciona isso? Como Deus habita em mim? Quando você recebe a nova natureza, o Espírito Santo coloca em você um novo princípio de vida e você se torna nova criatura. E agora você tem a natureza do Espírito de Deus morando em você. E essa natureza é que te dá a certeza da salvação. É por isso que você reconhece que é salvo. É por causa dessa natureza que você
vê manifesta na sua vida o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas é porque Deus habita em você que nós vemos os dons do Espírito Santo sendo manifestos na sua vida. Por isso você pode ter o dom de evangelista, de ensino, de pregação, de serviço, de misericórdia, de ajuda, querido, de conhecimento, de sabedoria. São dons espirituais que são usados para o seu próprio crescimento espiritual e para o crescimento do corpo de Cristo. É assim que nós percebemos que Deus habita em nossa vida, porque Ele nos regenerou, Ele nos selou, Ele nos dá o fruto, nos dá os dons e a certeza da salvação. Mas como nós habitamos em Deus? Quando nós cremos que Cristo Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador pessoal, nós estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé. Então, quando nós cremos em Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos um com Ele. E como nós nos tornamos um com Ele, ainda permanecendo homens, porque só Deus é Deus, mas nós começamos a habitar no Senhor, porque estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé, nos tornamos um com Ele. E Ele nos deu o seu Espírito. Então, querido, você precisa olhar para esse texto nessa noite e perguntar: o Senhor permanece em mim? Eu tenho permanecido no Senhor. A essa permanência mútua de Deus em nós e nós nele, eu chamei de permanência espiritual. Porque a permanência do Deus Todo-Poderoso em nós e nós nesse Deus maravilhoso. E ao olhar para este texto desta noite, então, amados irmãos, a palavra do Senhor vai nos ensinar as evidências da permanência espiritual. A grande pergunta que você pode responder com essa mensagem é a seguinte: como posso identificar que Deus permanece em mim e que eu permaneço em Deus? Esse é o tema dessa mensagem. As evidências da permanência espiritual. E ao olhar para o texto, em primeiro lugar, a primeira evidência da permanência espiritual, amado irmão, é a dádiva do Espírito Santo. A primeira evidência da permanência espiritual é a dádiva do Espírito Santo. O versículo de número 13 diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Então, querido, uma garantia de que você habita em Deus e de que Deus habita em você é a presença do Espírito Santo na sua vida. Que bênção maravilhosa quando você sabe que o Espírito habita em você. Quando você percebe a presença doce, gloriosa, ungida, bendita do Espírito do Senhor em você. Então você tem a consciência de que Deus habita em você e de que você habita em Deus. Pastor, como funciona isso? Em João 3,8, o Senhor Jesus pregando a Nicodemos, a mim e a você, diz que o vento sopra de onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O texto está dizendo que o Espírito Santo sopra a nova vida no coração de quem ele quer. Eu e você não sabemos em que coração ele vai soprar a ressurreição da alma, o novo nascimento. Mas ele nos diz que, ainda que ele sopre soberanamente, onde ele quer, e que ainda que seja misteriosamente, nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. O texto diz que nós podemos perceber o fruto daquele que recebeu o sopro do Espírito. Porque o texto diz: ouves a sua voz, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, quando o Espírito Santo de Deus sopra uma nova vida, sopra o seu poder, sopra um novo nascimento no seu coração, ele atua misteriosamente, soberanamente, mas inevitavelmente nós vamos perceber o fruto do Espírito na vida desta pessoa, que é habitada pelo Espírito Santo de Deus. E depois deste momento, então, em que o Senhor sopra na nossa vida, nós ressuscitamos da alma, irmãos. E ao ressuscitarmos da alma, nossos olhos são abertos e nós olhamos para Cristo e vemos sua beleza, sua perfeição, sua santidade, sua glória, seu poder como nosso Redentor. E ao crermos nele, Paulo, em Efésios 1, 13 e 14, diz que depois de ouvirmos a palavra do Evangelho, na qual cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E no versículo 14 ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Quando eu era menino, no interior, existia a figura do ourives.
E quando alguém queria pegar um dinheiro e empenhar um bem, então, por exemplo, tomava um relógio de ouro, deixava lá e pegava o valor necessário. E o ourives ficaria com aquele relógio até um tempo, até você recuperar o dinheiro, para ir lá pagar o valor do empréstimo e receber o seu bem novamente. Aquele bem que você deixava no ourives se chamava penhor, que era a garantia de que você pagaria a sua dívida. Pois bem, quando o Espírito Santo sela a minha vida e a sua, ele é a garantia de que Jesus vai voltar, de que nós teremos um corpo glorificado, de que nós teremos a vida eterna. Então, querido, além de ser soprado pelo Espírito, regenerado por ele, você é selado, batizado com o Espírito Santo, ele habita em você. E a Bíblia diz que você agora pode dar o fruto do Espírito na sua vida: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você pode ter dons dados pelo Espírito para a glória e para a honra do Senhor. Mas para ser usado com poder, você tem que ser cheio do Espírito Santo. É por isso que Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E é com uma vida de louvor a Deus, de cântico de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de serviço, uma vida de amor, uma vida de fidelidade, uma vida abençoada no casamento, na criação dos filhos, no trabalho, que nós vamos nos enchendo do Espírito Santo e glorificando a Deus. E quanto mais cheios do poder, dessa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, nós seremos capacitados com essa unção maravilhosa que é o Espírito, a pregar o Evangelho e a sermos uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Ah, meu querido amigo e irmão, minha querida irmã, a primeira evidência da permanência de Deus em nossa vida e de nossa permanência em Deus é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você já parou para pensar que o próprio Deus habita dentro do seu peito? E não se confunde com você, pecador? Ah, querido amigo e irmão, se você tem essa bênção maravilhosa dentro de si, o que você precisa fazer? Viver para a glória de Deus. Viver uma vida piedosa. Efésios 4,30 diz: não contristeis ao Espírito do Senhor, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então comece a ter comunhão com esse Espírito maravilhoso. Adore, cante para Ele. Peça o que enche a sua vida, que ilumine o seu entendimento, que abra a sua mente para entender a voz de Deus nas Escrituras e que dirija os seus passos. E vive em santidade. E você será cheio dele. Mas você pode apagá-lo em sua vida. A chama permanece lá porque você é de Jesus, mas ela pode ficar tão pequenininha, quase como a chama de um palito de fósforo, ou pode ser uma grande fogueira que incendeia em todo lugar em que você vai. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. Que você, meu irmão, morra para si mesmo, que você pare de dar ouvido ao seu velho homem, que você pare de dar ouvido ao seu próprio pecado, que você deixe de viver uma vida indigna, que você pare de ser uma pessoa raivosa, irada, invejosa, em nome de Cristo Jesus. Que você seja uma pessoa quebrantada, que você tenha prazer em adorar a Deus, que ler a Bíblia seja um privilégio para você, que você invoque o Senhor em oração, que você seja uma bênção na sua família, na vida do seu cônjuge, na vida dos filhos, na vida dos pais, na vida dos avós, na vida dos tios, que você seja uma bênção na igreja de Cristo Jesus, que você seja uma grande bênção no seu trabalho. O Espírito de Deus habita em você. Ah, querido, ele nos dá poder para fazer a obra do Senhor. Jesus, antes de subir aos céus, disse aos apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É o Espírito de Deus que nos dá poder para pregar. É o Espírito de Deus que converte os pecadores. É o Espírito de Deus que visita as pessoas com convicção de pecado. É o Espírito de Deus que transforma vidas. É o Espírito Santo de Deus que traz restauração e avivamento para a igreja. Oh, meu irmão, se o Espírito habita em você, que você peça ao Senhor: dá-me intimidade com o Espírito que habita em mim.
Ó Senhor, que o Espírito quebrante o meu coração e me atrai a Ti cada dia mais e mais. Ó Senhor, que pelo Espírito eu tenha prazer em ler a Tua palavra, que pelo Espírito eu Te adore e que eu seja santificado pelo agir do Espírito Santo no meu coração a cada dia. Que você seja cada dia mais vazio de si mesmo e mais cheio do Espírito Santo. Que Deus te dê essa bênção, porque essa presença bendita, doce, capacitadora e santificadora é uma dádiva, é um dom, é a evidência de que você permanece em Deus e de que Deus permanece em você. Seja cheio do Espírito Santo. Busque o enchimento do Espírito Santo. Busque esse poder maravilhoso para a sua vida e viva para a glória e para a honra do nome de Jesus. Você permanece em Deus? Deus permanece em você? Talvez você se pergunte ainda, pastor, mas como eu posso saber que permaneço em Deus e que Deus permanece em mim? Em primeiro lugar, você ouviu. Você tem a dádiva, o dom, o presente do Espírito Santo. Mas como saber que eu permaneço em Deus e que Deus permanece em mim, reverendo? Querido amigo e irmão, em segundo lugar, a obra de Cristo Jesus. Como saber que eu permaneço em Deus e que Deus permanece em mim? Eu conheço a obra de Cristo Jesus, feita na cruz do Calvário, em meu lugar. Segunda evidência da permanência espiritual, querido amigo e irmão, é a obra de Cristo Jesus. Olhe para o texto. Leamos o versículo de número 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João aqui está falando dos apóstolos em primeiro lugar, irmãos. Mas o que eles viram e experimentaram, nós vivenciamos na nossa vida pela fé. João diz a nós, versículo 14, e nós temos visto. Nós vimos Jesus, nós tocamos nele. E porque nós o vimos morrer e ressuscitar, nós vimos, nós somos testemunhas fidedignas. Nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho. E o Pai não enviou o seu Filho para vir passear. Diz João que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O que significa isso, pastor? Todo mundo vai ser salvo? Não. Significa que pessoas de todo mundo, de toda raça, de toda tribo, de cada língua, de cada nação, de cada família da terra podem vir a ser salvos. Pessoas do mundo inteiro. Obviamente, nem todos serão salvos. A Bíblia deixa claro que muitos rejeitam o Senhor e esses passarão a sua eternidade no inferno. Salvos serão aqueles que foram amados por Cristo Jesus, escolhidos por Deus e creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a evidência, amado irmão, de que nós permanecemos em Deus, de que Deus permanece em nós, é a obra de Cristo Jesus. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E nós cremos nessa obra maravilhosa. Então, quando você crê na obra de Cristo Jesus, quando você crê nele como o único mediador entre Deus e os homens, quando você crê nele como seu único Senhor e Salvador, quando você crê nele como seu Redentor amado, como aquele que pagou a tua dívida na cruz, quando você crê que Deus enviou, como diz o texto aqui, amado irmão, o seu Filho. Filho de Deus significa que Jesus é da mesma natureza. Significa que ele é Deus. Então, meu querido amigo e irmão, quando você tem essa certeza maravilhosa de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, Deus homem que pagou a tua dívida na cruz, quando você crê nessa obra desse Jesus maravilhoso, você é salvo. Não importa a sua família, não importa a tribo de onde você vem, não importa o seu endereço, não importa o número do seu CPF, do seu RG, se você crê em Jesus, você é salvo. E essa é uma evidência de que você permanece em Deus e de que Deus permanece em você. Paulo, falando sobre isso, irmãos, aos Coríntios, diz, meus amados irmãos, 1 Coríntios 15, 3 e 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi.
que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Filho de Deus veio ao mundo e deu sua vida na cruz para pagar os teus pecados, e ele ressuscitou. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele recebe de graça a vida eterna. Se você quer ter certeza de que Deus habita em você e de que você permanece em Deus, se arrependa dos seus pecados hoje. Se você ainda não creu em Cristo Jesus, aproveite este momento. Diga: Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Muito obrigado porque o Senhor me amou. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio nele como meu único Senhor e Salvador. Eu peço, Senhor, que me perdoe dos meus pecados, que Cristo venha morar em meu coração. Eu creio nele como único mediador entre Deus e os homens. Eu entrego a minha vida totalmente a ele. Eu o invoco para que me salve. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia em Cristo Jesus. E você vai ter a certeza, creia na salvação de Jesus. E você vai ter a certeza de que você habita em Deus e de que Deus permanece em você. Oh, querido, a Bíblia diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por você. Nunca qualquer outra pessoa te amou como Jesus te ama. Então, querido, em nome de Cristo, o Senhor se arrependa hoje dos seus pecados. Diga: Senhor, me lava no sangue do teu Cordeiro. Jesus, me perdoa. Eu creio que ele é o Filho de Deus, que ele venha morar no meu coração. Eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio nele como único mediador entre Deus e os homens, o meu Rei, o meu Deus, o meu Senhor. E a Bíblia diz que se você crer assim, você vai ser salvo, você vai ser perdoado de todos os seus pecados, você vai ser habitação do Espírito Santo, você se tornará amigo de Deus, se tornará filho de Deus, e você vai permanecer para sempre em Deus, e Deus vai permanecer para sempre em você. Louvado seja o nome do Senhor. Toda glória seja dada ao nome de Jesus. Segunda evidência da permanência espiritual, a obra de Cristo Jesus. Se você crê nessa obra maravilhosa, Deus permanece em você e você permanece nele. Mas talvez você me pergunte nessa noite: querido pastor, como saber que eu permaneço em Deus e que Deus permanece em mim? Em primeiro lugar, você ouviu, você tem a dádiva do Espírito Santo. Em segundo lugar, você tem em seu favor a obra de Cristo Jesus. Mas como ter a plena certeza de que nós permanecemos em Deus e de que Deus permanece em nós? Em terceiro lugar, o texto diz: a confissão do crente é uma evidência da permanência espiritual. Terceira evidência da permanência espiritual, a confissão do crente. Vamos ler o texto, amados irmãos, no versículo de número 15, diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você se lembra muito bem que os crentes da região de Éfeso estão enfrentando um sério problema, porque os falsos mestres gnósticos estão dizendo que Jesus Cristo não veio em carne, ele era somente um espírito. E outros estão dizendo que o homem, Jesus, era somente homem e que o espírito do Cristo entrou nele na hora do batismo e saiu dele na sua morte e, portanto, ele não ressuscitou, ele era meramente um homem. E João escreve essa carta para mostrar para os crentes que eles têm que crer que Jesus Cristo é Deus e homem, o Filho de Deus, nosso grande Senhor e Salvador. E só pode ser salvo aquele que crê que Jesus Cristo veio em carne, pois na sua carne ele pagou a nossa dívida e ele ressuscitou. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo, sem pecado. E ele pagou a nossa dívida na cruz. E agora João está dizendo que uma evidência de que nós permanecemos em Deus, de que Deus permanece em nós, é a nossa confissão como cristãos. Ele diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, esse permanece em Deus e Deus permanece nele.
se você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você confessa com a sua boca que Ele é o teu único Senhor e Salvador, que Ele é o próprio Deus feito homem sem deixar de ser Deus, que Ele é o mediador que pagou a tua dívida na cruz quando morreu em seu lugar, que ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e é o teu Senhor e Salvador. Se você confessa publicamente que crê em Jesus como teu Senhor e Salvador, se você confessa publicamente que crê nele como Filho de Deus, como próprio Deus, como teu Salvador, a Bíblia diz que isso é uma evidência de que você permanece em Deus e de que Deus permanece em você. Terceira evidência da permanência espiritual, a confissão do crente. Ah, meus irmãos, minhas irmãs. Paulo, em Romanos 10, 9 e 10, diz que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, que ele morreu e ressuscitou, será salvo. Repito o que ele diz lá em Romanos 10, 9. Todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E Paulo diz, porque com a boca se confessa para a justiça, ou seja, você reconhece quem é justificado, porque essa pessoa confessa crer em Jesus, e no íntimo, com o coração, se crê para a salvação. Quando você crê no íntimo, você é salvo, você é perdoado diante de Deus. E quando você confessa com a sua boca que crê em Jesus, que crê que Ele é o Filho de Deus, que crê nele como seu Senhor e Salvador, que crê que Ele morreu na cruz para pagar os seus pecados, você é declarado justo pela fé no tribunal de Deus. E as pessoas reconhecem que você é salvo, que você pertence a Jesus. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, a terceira evidência da permanência espiritual é a confissão do crente. Meus amados irmãos, eu já estou há 20 anos no ministério ordenado e mais há 4 anos como obreiro evangelista, recebendo pessoas também nas congregações que nós trabalhávamos. Para a glória de Deus, eu acredito, irmãos, que nesses 24 anos eu já devo ter visto mais de 600 pessoas confessar a sua fé em Cristo Jesus. Mas algumas delas, irmãos, deixam traços marcantes. Eu me lembro uma vez de ouvir a história de um homem que odiava a igreja, porque ele vivia em pecado. Ele enganava sua esposa, a traía, e ele tinha filhos que desejavam ir à igreja. E ele se opunha, mas os filhos na adolescência queriam ouvir a palavra, estavam com sede de Deus. E começaram a ir à igreja. E ele, indignado, diz, eu vou lá nessa igreja ver o que tem lá, para dizer aos meus filhos o que não presta, para que eles deixem de ir à igreja. E quando ele foi à igreja, ele sentou-se no banco, e ele ouviu que Deus era santo, e ele ouviu que ele era um terrível pecador, e ele ouviu que mesmo ele sendo um terrível pecador, Deus o amou, e mandou o seu único filho na cruz para salvá-lo. E que se ele se arrependesse e cresce de coração e confessasse que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador pessoal, ele seria perdoado de todos os seus pecados por Deus. Ele seria selado com o Espírito Santo, se tornaria amigo e filho de Deus. E num domingo em que o evangelho foi pregado naquela igreja, o Espírito Santo soprou nova vida naquele homem e ele creu. E ele tinha ido à igreja sem que sua mulher e suas filhas soubessem, porque a igreja era grande e ele conseguia se esconder. Mas, de repente, ele começou a frequentar, depois ele entrou na classe de novos membros. Pastor, como o senhor sabe de tudo isso? Foi porque na reunião do conselho, ele disse, meus amados irmãos e minhas irmãs, essa história de que ele era um adúltero, que ele era um sem vergonha, até o dia em que ele entrou na igreja para dissuadir a sua família que deixasse de ir. E o Espírito Santo invadiu a sua alma. E ele então se arrependeu dos seus pecados. E ele disse, Jesus é tudo na minha vida. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Eu me entrego totalmente a Ele. Eu quero viver para Ele todos os dias da minha existência. Irmãos, como eu fui impactado
a ouvir aquele testemunho. E eu pude perceber que Deus permanecia naquele homem e que ele permanece em Deus, porque ele confessou, como diz o nosso texto, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que transformou a sua vida. Quer uma evidência de que você permanece em Deus? Você confessa a Jesus. Você confessou Jesus na frente da igreja um dia, mas você continua confessando a Jesus? Ou se alguém te pergunta, você é um crente evangélico? Aí você fala, não, não é bem assim. Você está deixando de confessar a Jesus? Não, mas não me interprete mal. Você tenta buscar algum subterfúgio? Aquele que permanece em Deus e que Deus permanece nele, ele confessa a Cristo Jesus, confessou no dia da sua pública profissão de fé e continua confessando todos os dias até que o Senhor volte, porque ele sabe que a maior bênção que ele tem, o maior tesouro que ele tem é a sua salvação. O maior amor da sua vida, Jesus, o maior presente que ele teve foi ter Cristo na vida, foi ser perdoado de seus pecados e ter a certeza de que das mãos de Deus ninguém o arrebata. Então, se você confessou a Cristo Jesus e continua confessando a Cristo Jesus, isso é um sinal de que você permanece em Deus e de que Deus permanece em você. Confesse a Cristo Jesus. Continue confessando a Cristo Jesus. Porque só assim você vai demonstrar que Cristo te ama e habita no seu coração. E a maior bênção que você tem é ter o Senhor Jesus na vida. E isso nunca, nunca vai mudar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus fortaleça o seu coração e que você mantenha firme a sua confissão em Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Uau, pastor! Nós já vimos 3 evidências da permanência espiritual. Sim, a dádiva do Espírito Santo, a obra de Cristo Jesus na qual cremos e, em terceiro lugar, a confissão do crente. Pastor, existe mais alguma evidência da minha permanência em Deus e da permanência dele em mim? Há mais uma que o texto nos apresenta, meus irmãos e irmãs. O amor de Deus. A última evidência da permanência espiritual que o texto nos apresenta é o amor de Deus. Olhemos aqui para o texto, amados irmãos e minhas irmãs, no versículo de número 16, diz o texto: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Mais uma vez, vamos ler o versículo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Aleluia, meu amado irmão. Se você creu em Cristo Jesus, você conhece o amor que Deus tem por você. Você já experimentou esse amor na sua vida. E diz João que você não só conhece, não só se relaciona intimamente com esse amor, mas você crê nesse amor porque você viu o que esse amor fez em seu favor e tem te suportado e cuidado de você. E ele diz que Deus é amor, o amor é um atributo de Deus, faz parte da essência de Deus. Deus é amor. Oh, querido amigo e irmão, poucas vezes o Novo Testamento usa a expressão Deus é. Ele diz lá em João 4 que Deus é Espírito, em Hebreus que Deus é fogo consumidor. E 2 vezes aqui, só nesse capítulo em João, você ouviu dizer que Deus é amor. Amor é o atributo de Deus, amados irmãos, que é a fonte de toda a sua generosidade para conosco. Porque ele nos ama, ele nos dá o que ele tem de melhor. Porque ele nos ama, ele deu o seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Porque ele nos ama, ele deu o Espírito Santo para morar no coração. Porque ele nos ama, ele nos deu o perdão de pecados e a salvação.
Porque Ele nos ama, Ele nos dará a vida eterna. Porque Ele nos ama, Ele se dá a si mesmo a nós. Deus é amor e nós temos experimentado esse amor maravilhoso na nossa vida. Que bênção maravilhosa é saber que Cristo me ama, que Cristo te ama. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Dá um glória esse calvinista aí, meu irmão. Glória a Deus! Deus te ama! Apesar de você, louvado seja o nome do Senhor. E aí João diz aqui, amado irmão, ao explicar esse amor maravilhoso, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Se você ama o Senhor, isso é uma evidência de que o Senhor amou você, que você permanece em Deus e Deus em você. Mas não é somente isso, não é se você somente ama o Senhor, se você ama o seu irmão. Essa é uma evidência de que você permanece em Deus e de que Deus permanece em você. Você ama o seu irmão? Você ama o seu Deus? Ah, meu querido amigo e irmão, se nós formos sinceros, nós vamos agradecer ao Senhor porque nós já o amamos. Mas nós teremos que reconhecer que precisamos amar muito mais ao nosso Senhor. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava com amor integral, intenso, divino, Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. O meu amor não é perfeito. 3 vezes Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu amo o Senhor, mas é como gostar de um amigo. O meu amor é falho. Mas mesmo o amor dele sendo falho, Jesus o amou, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus não desistiu dele. Jesus disse a ele, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus o amou tanto que deu a ele a oportunidade de confessar que Jesus Cristo é Deus, quando ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, ainda que o meu amor não seja perfeito. O Senhor te amou de maneira maravilhosa. Se você não tem amado o Senhor como deveria, oh, meu querido, peça perdão ao Senhor nessa noite. Se Jesus não é o maior amor da sua vida, se Ele não é a prioridade do seu coração, peça perdão a Ele porque você tem amado mais a si mesmo. Peça perdão a Ele porque você tem amado mais as suas realizações. Peça perdão a Ele porque muitas vezes você colocou o seu cônjuge, seus filhos no lugar do Senhor. Mesmo o Senhor tendo te amado sobre todas as coisas. Mas louvado seja o Senhor, porque a nossa salvação não depende do nosso amor por Ele, mas depende do amor que Ele tem por nós. E Ele nos amou e deu Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Então, se Ele te amou, diga, Senhor, enche-me do Espírito Santo e dá-me a bênção de amar-te mais. Dá-me a bênção de priorizar-te cada dia mais e mais. Tira qualquer pessoa, bem, ídolo, projeto pessoal que ocupe o lugar do Senhor no meu coração. Ou pelo menos coloque em segundo plano para que eu desfrute deste amor do Senhor e seja cheio do teu Espírito e seja cheio da tua bênção. Irmãos, quando nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, inevitavelmente nós amaremos os nossos irmãos e amaremos todas as coisas da maneira como elas devem ser amadas. Uma vez, amado irmão, eu ouvi uma frase do Dr. Timothy Keller que eu achei maravilhosa. Ele disse que um homem só pode amar a sua esposa corretamente quando ele amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se ele amar a sua esposa mais do que a Deus, ele vai colocar a sua esposa no lugar de Deus. E quando ela falhar, porque ninguém é perfeito, então a ira dele vai ser tremenda contra ela, porque ela não ocupou a função de Deus na qual ele a tinha colocado. Mas se ele ama a si mesmo mais do que a sua esposa, então ele vai pisar nela. Ele vai xingá-la com palavrões.
ele vai maltratá-la todos os dias. Então, meu querido amigo e irmão, você não pode amar mais a si mesmo, nem mais a sua esposa, porque você só pode amar a sua esposa e não só a sua esposa. Você só pode amar os seus filhos corretamente. Você só pode amar a sua esposa. Você só pode amar a si mesmo. Você só pode amar o seu trabalho, os seus dons, os seus talentos, os seus familiares corretamente. Somente quando você amar o Senhor sobre todas as coisas. Então diga, Senhor, tu me amaste. Deixa-me amar-te sobre todas as coisas. Deixa-me amar-te com todo o meu coração. Ah, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a bênção de crescer em amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor te amou primeiro. E eu gosto muito daquela frase do grande pregador inglês Charles Spurgeon, quando ele disse que não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Mas não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Deus me ama com o amor que Ele amou, que Ele ama a Jesus. E por isso Ele deu Jesus na cruz para pagar os meus pecados. Se você entende esse amor tão maravilhoso, querido, consagre a sua vida ao Senhor nessa noite. Diga, Senhor, eis aqui a minha pequenina vida. Usa-me. Faz-me um vaso de bênção. Usa-me para te glorificar e usa-me para demonstrar o teu amor ao próximo, pregando o teu evangelho e fazendo bem àqueles que estão próximos de mim. Que Deus, que te deu o amor por meio do Espírito Santo, faça com que este amor transborde em teu coração, porque você já foi impactado, quebrantado, transformado, regenerado, ressuscitado na alma, por este amor maravilhoso, que é o amor que Deus tem por você. Toda glória seja dada ao nome de nosso Senhor. Ao olhar, meus irmãos e minhas irmãs, para o nosso coração, depois da exposição da palavra nessa noite, eu quero lhes perguntar: Deus permanece em você? Você permanece em Deus? Hoje você foi confrontado, abençoado com as evidências da permanência espiritual. Quais são as evidências de que nós permanecemos em Deus e que Ele permanece em nós? A dádiva do Espírito Santo, a obra de Cristo Jesus, a confissão do crente e o amor de Deus. Ah, querido, se você habita em Deus e Deus habita em você, que você comece a ser verdadeiramente amigo de Deus. Antes da queda, o Senhor vinha na viração do dia e caminhava com Adão no jardim. Adão era amigo de Deus antes de cair em pecado. Você achou que foram os ingleses que criaram o chá das 5? Não. A confraternização das 5 foi criada por Deus. Mas mesmo depois da queda, Deus separou uma linhagem sua. A Bíblia conta a história de um homem no Antigo Testamento que andava com Deus, que permanecia em Deus e Deus permanecia nele, Enoque. E aquele homem permaneceu tanto em Deus, mesmo sendo um homem muito ocupado. Enoque tinha provavelmente no mínimo 5 filhos e no máximo 9, e era pregador da palavra, e tinha uma vida muito agitada, mas ele tinha comunhão com Deus, ele andava com Deus. E hoje você que crê em Cristo Jesus e tem o Espírito Santo no Novo Testamento está sendo convocado para andar com Deus. Que seja talvez na viração do dia, que seja como o judeu que orava 3 vezes por dia, mas aproveite essa permanência espiritual e por que não hoje ou já amanhã separe um tempo no seu dia em que você não ouvirá nada e nem a ninguém mais e você ouvirá a palavra do Senhor. Caso seja possível, cante para o Senhor. Se não sabe cantar, coloque um louvor que edifique a sua alma e adore enquanto o louvor é tocado. Enquanto, antes de ler a Bíblia, ore e peça, Senhor, me ilumina, fala comigo. E depois que você ler e Deus falar com você, confesse os seus pecados. Louve o Senhor por seu amor. Consagre a sua vida e diga, Deus, dá-me a bênção de ter comunhão íntima contigo todos os dias da minha vida.
A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Hoje o Senhor está te convocando para um novo momento no seu relacionamento com ele. Hoje o Senhor está te convocando para uma vida cheia da unção, do poder e da presença do Espírito Santo. Hoje o Senhor está te chamando para ter intimidade com ele, querido. Você já viu as evidências de que Deus permanece em você e de que você permanece em Deus. Então, que essa permanência seja jubilosa, seja uma permanência poderosa, seja uma permanência alegre, seja uma permanência frutífera. Ande tanto com Deus, que as pessoas que te conhecem possam dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Permaneça em Deus e que Deus permaneça em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.